Olá, meus amigos, tudo bem por aí? Estamos no ar, mais uma vez, com o nosso Visão Geral de hoje. Meu amigo, a vida não tem uma receita assim certinha, não, mas bom mesmo é ter felicidade bastante para ser uma pessoa doce, ter dificuldades para se tornar forte, tristeza também para ser cada vez mais humano e esperança para sempre acreditar na vida. É isso, hoje nós vamos falar de um tema muito gostoso, né? Hoje, eu que durante muito tempo na minha vida narrei futebol e narro até hoje eu vou trocar os pés pelas mãos. Eu vou falar de basquete aqui com o Ricardo Molina Dias, presidente da Liga de Basquete Feminino. E a gente vai falar sobre muita coisa aqui. Presidente, bem-vindo, viu? Boa tarde. Prazer Obrigado é meu. pela Prazer presença é aqui. Presidente, quando chegou aqui, né? Com os seus quase 2 metros de altura, 1 metro e... 1,94. 1,94. Eu falei, olha, eu tô diante de um cara que jogou basquete aí, vou conversar muito com ele. Ele falou que ele não serviu pro basquete, não tinha altura pro basquete. Então você imagina, eu seria o quê? Nem gandula para basquete daria. Ricardo Molina, muito bom recebê-lo aqui, viu? Deixa eu falar um pouquinho de você antes da gente entrar no tema específico aí do basquete. Você também é um empresário. Sei que você tem pretensões políticas também. Você é de Americana? Americana. Nasceu em Americana? Nasci em Estrela do Oeste. Estrela do Oeste. É longe. É longe? Onde fica? Fica na região de São José do Rio Preto. Sim. Cidadezinha muito Mas pequena. São José do Rio Preto é norte e É não lá é em Estrela cima. do Oeste, não sei Exato. Estrela do Norte. É lá em cima. É uma cidade a 100 quilômetros para lá, São José do Rio Preto, quase na divisa. Perto de Santa Fé do Sul. Exatamente. Assim. Muito próximo de Santa Fé, Jales, Fernandópolis. Exatamente. Eu conheço esses Mas estou na lugares aí. região há 20 anos 20 já. anos. 20 Eu anos. conheço esses lugares aí porque já narrei futebol, essa região toda aí. Viu? Exatamente. Pois é, Ricardo Molina é presidente da Liga de Basquete Feminino, é formado em Engenharia de Produção pela Universidade Metodista de Piracicaba, pós-graduado em Logística Empresarial pela Universidade Mackenzie, também Marketing de Serviços pela FIAS USP, é isso? Isso. Gerência de Produção pela Unimep e Gestão Comercial pela Fundação Getúlio Vargas. Você também só estudou na vida, hein? Acho que estudei demais, né? Que coisa, mas é sempre demais. bom, né? Estudar é maravilhoso. Atuou por 20 anos na iniciativa privada, em especial como superintendente de produtos, negócios e marketing da Unimed. Atualmente é empresário e presidente do Grupo Clarian de Americana. Vou dar um jabazinho aqui pro Grupo Clarian. O que faz o Grupo Clarian? O Grupo Clarian é uma empresa que comercializa plano de saúde em todo o Brasil. Muito focado na linha da saúde. Todo o Brasil? Todo o Brasil. Todo o Brasil. Muito bem. Bom, vamos lá. Qual que é a sua ligação com o basquete? Desde quando você gosta de basquete, tentou jogar basquete? Por que você está no basquete? Olha, a ligação com o basquete é muito mais de paixão, porque desde criança, desde a barriga da mãe ainda, lá em Estrela do Oeste, a família toda é uma família completamente focada e envolvida com esporte. Lá no interior tem muito isso, muito mais forte isso. Então eu sou de uma família de esportistas, pessoas que realmente gostam do basquete, do esporte enquanto educação. E basquete foi uma modalidade que eu joguei nas categorias de base, na época lá na equipe de Jales, que tinha uma equipe muito forte. E isso continuou na minha vida depois que eu fui contratado para trabalhar na Unimed, na área comercial da Unimed. Tá. Então meu vínculo se deu em Americana, quando fui trabalhar na cidade americana, e tinha um projeto de basquete, que eles estavam um pouco parado, e aí me deram a oportunidade para eu continuar com o basquete, que para mim foi a minha paixão. Então, assim, o basquete é uma coisa que eu carrego muito mais como paixão do que qualquer outra coisa. Você falou brincando que você não tinha altura para basquete, não? 1,94 m? É que assim, quando você disputa o basquete, até 18 anos vai tudo muito bem. A partir de 18 anos você começa a disputar com pessoas de 18 a 35 a 40. Então é muito maior o desafio, o espaço que você tem. Então chegou num ponto que assim, vamos jogar basquete ou você vai 100% para a escola? Mamãe falou, vai estudar. E aí tirou, entendi. E a gente veio fazer faculdade para esse lado aqui. Entendi. E por conta disso, né, Ricardo, talvez a gente perca, por um lado a gente perde, mas ganha no segmento acadêmico e tal, mas a gente deve perder vários talentos por conta disso, não? Muito. Primeiro a gente tem que pensar o esporte como inclusão social, como desenvolvimento, como saúde.
A consequência natural é a formação, e não necessariamente como jogador, mas como um técnico, um preparador físico, alguém ligado ao esporte. Então, acaba se perdendo em função da competitividade. Quando você disputa alto nível, no caso você disputar um alto nível, que você viva em função do basquete ou em função do esporte, a seleção é muito maior. Então, você fica restrito a não chegar e ultrapassar esse período da equipe principal. Tá certo. Hoje, a Liga fica com a sede em Americana. A Liga de Basquete Feminino, por 7 anos, ela ficou em São Paulo. Ela é gerenciada em São Paulo. E como nós assumimos em 2017, uma das providências que a gente tomou foi trazer para a Americana, que é onde eu resido hoje. Inclusive, lá na minha empresa tem a parte de baixo, que é a minha empresa, e em cima é a Liga. É uma coisa muito pessoal minha de querer realmente acompanhar de perto, estar próximo. E eu acho que isso deu muito resultado. Muito bem. Hoje, o basquete já foi o segundo esporte do Brasil, né? Já. Hoje ele está em que posição? Está em quarto. Quarto. O vôlei está na frente e aí vôlei, em terceiro futsal, não? Você tem futsal, você tem um pouco também da própria natação, que agora caiu bastante. Mas está entre terceiro e quarto. Terceiro e quarto, muito bem. E também tivemos há pouco um problema sério com a CBB, Confederação Brasileira de Basquete, com o presidente Carlos Nunes, enfrentando os problemas que está enfrentando. Aliás, uma pergunta que eu quero te fazer. O carinha, quando é presidente da Liga, por exemplo, quando é presidente de uma confederação, ele tem o poder da caneta, ele faz tudo o que ele quiser fazer, porque o que tem de evasão de dinheiro, o que tem de corrupção nessas... E olha, já vista na CBF, ex-presidente preso, outro quase sendo preso, outro renunciando, com processo, em todos os lugares... É muito fácil a pessoa mal intencionada tirar proveito da posição que ocupa dentro de uma confederação, de uma liga? Olha, eu posso dizer tranquilamente que na parte de gestão de uma entidade esportiva, e você conhece muito melhor que eu, a corrupção, ela é tão ou maior do que no meio político nacional. Por quê? Porque você tem um acompanhamento menor, você tem... Uma vigilância menor também. Muito. E tem muitos espaços abertos, muitas brechas. Dificilmente eu consigo ver uma transição de confederação que alguém não tenha que começar menos 30 para começar as coisas a acontecer. Então, é uma coisa que eu me preocupo, é essa questão de toda vez que tiver uma transição de entidade, se demora 1, 2 anos para começar a trabalhar. Então, não existe um amparo de lei legal para que possa falar assim, olha, se você entregar, como tem responsabilidade fiscal... Perfeito. Não há isso nas confederações? Não tem isso. Então, isso é muito ruim. Claro. Porque entrega em terra arrasada. Então, agora que está começando a aparecer o que tem há muito tempo no esporte. Mas ainda uma ponta do iceberg, porque tem muita coisa... Olha, e é realmente muito triste, né? É realmente muito triste. Porque usa do esporte de forma ilegal e prejudica muita gente, né? Você sempre conciliou essa vida de empresário com a vida do esporte, sempre ligado ao esporte? O meu ganha-pão nunca foi o basquete, nunca foi o esporte. Então, tudo que eu faço enquanto dirigente americana por 7 anos, eu sempre fiz de forma voluntária. Mas isso não significa que eu fazia com menos ou mais intensidade. Eu sempre fiz da forma como eu achei que devia ser feito. Então, eu sempre conciliei. É uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu acho que eu posso contribuir, melhorar e profissionalizar o esporte, que a gente é muito carente de profissionalizar, né, Alberto? Então, com certeza. Isso nós enquanto gestores esportivos, nós precisamos dar um ar profissional, tratar ele como produto, sem perder a essência do que é o esporte. Não sei se você já falou, você está há quanto tempo na presidente da Liga? 1 ano. 1 ano. 1 ano. Você estava envolvido diretamente no time de basquete de Americana, que fez sucesso e tal. Era o Corinthians, não era? Por 5 anos, era somente Americana. Né? E quando eu deixei essa operadora de saúde e assumi minha empresa, a operadora falou, a gente não tem interesse em dar continuidade na equipe adulta. E aí, o que eu fiz? Eu montei uma associação diretamente, agora sem envolvimento com a operadora, e precisava reerguer ainda mais o basquete da Americana. E uma das estratégias que eu usei foi trazer uma equipe de camisa. Perfeito. E foi aí que eu fiz a parceria com o Corinthians Americana, que foi isso em 2016, 2017. Perfeito. Até essa transição para presidente da Liga de Basquete. Muito bem.
é muito importante, né? E, sobretudo num momento em que nós estamos vivendo no país onde se investir em esporte, eles investem no futebol. Mas se você conseguir trazer dinheiro para o basquete, hoje, por exemplo, a liga ela sobrevive como? Ela sobrevive de patrocínio, patrocínio massa, tem o patrocínio da Caixa e também de leis de incentivo. A gente busca parceiros, empresas. Então nós estamos... Na verdade, aconteceu assim, viu, Alberto? Nesse período da Confederação Brasileira que a gente falou, nos últimos 8 anos, de 2017 para trás, a Confederação, ela simplesmente arrebentou o nosso basquete, principalmente feminino. O feminino foi diretamente atingido, então ficou terra arrasada. E eu lembro que há 2 anos atrás, inclusive, nós do basquete feminino fizemos um movimento pedindo à Confederação que tivesse respeito ao basquete feminino, por toda a sua história, pelas atletas, pelas pessoas que estavam envolvidas no esporte. E isso foi uma guerra muito dura, porque todos sabiam da desqualificação que a CBB estava fazendo perante o esporte, mas infelizmente nem todos deram a cara para bater. Tá. Então nós trouxemos esse movimento, isso aconteceu muita coisa, houve uma alteração na Confederação Brasileira de Basquete no ano passado, e agora nós estamos vivendo uma situação de reconstrução do basquete, e isso passa pela imagem da liga. Então, quando a gente assumiu a liga, nosso desafio era imenso. A liga não tinha apoio, a liga não tinha patrocínio, a liga não tinha exposição, a liga não tinha... Era muito ruim. Então, nós fizemos um trabalho de mudança, que nós conseguimos dar um novo caminho para a liga. E nós estamos hoje, graças a Deus, num momento muito melhor. Eu não sei ainda se o Roger Williams, eu sei que ele é vice-prefeito de Americana, ele ainda é o secretário de esportes? O Roger, ele era o vice-prefeito, né? Vice-prefeito, é o vice-prefeito? É o vice-prefeito, ele se licenciou para ir para São Paulo acompanhar o deputado. Ah, ele está licenciado? E deixou operacionalmente, ele deixou o município. Porque o Roger, trabalhamos juntos, né? O Roger Williams, narrador de futebol, inclusive. E o Roger estava lá. Agora ele se meteu de vez na política e tal. Ele está com qual deputado? Ele está com Cauê Macris. Cauê Macris, muito bem. Mas o Roger é um amigo nosso. Você deu força lá? Enquanto ele foi secretário de esporte, ele encabeçou com a gente esse processo do Corinthians Americana, ele encabeçou com a gente o processo do Corinthians Americana. Nós perdemos um pouco enquanto ele deixou o município para ir para São Paulo, isso nos atrapalhou para concluir o projeto. Teve um problema nesse meio do caminho a lei de incentivo municipal de Americana, que era muito forte para o esporte, ela foi retirada de cena. E eu estava terminando uma temporada baseada numa lei de incentivo. Então isso prejudicou não só a modalidade de basquete, mas muitas modalidades. Então... foi um momento muito difícil para a gente terminar o campeonato e por isso da não continuidade americana. Que é o time base de Campinas, não é? Exatamente. Quando a gente recebeu o convite de assumir a presidência da Liga, a gente sabia da decisão de deixar um projeto de 7 anos para assumir a presidência da Liga. Mas era importante entender que se a gente não tomasse essa decisão, amanhã nós não teríamos mais nada. Tá. Então foi necessário um sacrifício para isso. Foi aí que eu chamei a Carla Costa e o Vendramini. Carla Costa já esteve aqui com a gente. Carla Costa e o Vendramini, e falei, olha, eu vou ter que subir um passo aqui para ajudar no esporte, então eu preciso que vocês assumam aqui o projeto americano. E nesse período, logo que acabou a temporada, eles fizeram um esforço tremendo para que o projeto pudesse continuar em Americana. Mas infelizmente não se viabilizou. E aí eles vieram para Campinas numa situação assim de começar do zero. Que é a situação da Carla ter que pegar, junto com o pessoal, ter que pintar o ginásio para poder as coisas acontecerem. Né? Então, assim, eles vieram para uma situação nova, um clube novo, ainda não eram filiados à Liga. Então, eles tiveram que fazer uma construção muito rápida para colocar o time de pé, que era a base que nós tínhamos em Americana, e, felizmente, tiveram sucesso e conseguiram o título nacional de basquete feminino. E foi uma competição muito bonita, né? Uma disputadíssima, a melhor de 5. Melhor de 5 partidas. Partidas realizadas em Campinas, terminando empatadas. Exatamente. Um ponto de diferença cada uma só, né? Exatamente. Depois as 2 partidas em São Luís do Maranhão, com a possibilidade do Sampaio fechar, não fechou.
E aí a quinta partida em Campinas, o equilíbrio foi tão grande que o Sampaio chegou a abrir 12 pontos de vantagem e depois perdeu por 6 pontos de diferença, se não me falha. Sampaio manteve a frente do placar até 1 minuto e 28 do final do jogo. Veja só que coisa impressionante. Aí tem uma questão muito legal, assim, que eu sou muito fã do Vendramini. Ele é acho que é o maior ganhador de título no Brasil, né? O Vendramini, há 5 anos atrás, quando eu estava como presidente da equipe da Americana, nós precisávamos de um técnico muito experiente. Nós tínhamos excelentes jogadoras, mas assim como toda a equipe, se você não tiver um bom técnico para administrar as excelentes jogadoras, você tem problema. E eu lembro que eu tinha algumas opções de contratação, e foi aí que eu entrei na rede social, procurei Vendramini e liguei Vendramini. Falei, Vendramini, eu estou precisando de alguém com muita experiência e eu não tenho um cara melhor que você. Ele falou, Molina, mas eu já estou aposentado. Ele estava lá em Oswaldo Cruz. Olha aí. Eu falei, Vendramini, você vai ter que desaposentar. Você vai ter que vir aqui e me ajudar. Mas nós conversamos muito rápido. Foi coisa assim, de um dia ele já estava em Americana. Olha só que coisa boa. Então ele assumiu a Americana e ganhou tudo que tinha que ganhar a Americana e graças a Deus está fazendo sucesso agora. O que é mais, o que atrai mais a atenção do público? O basquete feminino ou o basquete masculino? Para mim, com certeza, o basquete feminino. Bom, sim, mas vocês têm alguma pesquisa nesse sentido? Olha, nós temos uma estatística, nós recebemos ontem, inclusive, das emissoras que fizeram a transmissão, tanto do masculino no sábado, que era a final também, e do feminino. A audiência foi a mesma. Olha aí. Sendo que o masculino está na 10ª edição e nós estamos na 8ª edição. Tá, então até e nós viemos uma reconstrução de um ano. Então, assim, hoje, graças a Deus, está muito similar. Ricardo, você também está na política aí há quanto tempo? Nunca. Nunca? Desde nunca? Desde nunca. Está afiliado agora ao PRB? Há 60... É a sua primeira filiação? É minha primeira filiação, me filiei há 70 dias no PRB. Nunca disputei nenhum tipo de cargo público. Então é a primeira vez, estamos como novato aí nesse processo. Você é um pré-candidato? Pré-candidato a deputado federal pelo Estado de São Paulo. Isso vem, Alberto, de um processo de indignação. Eu acho que não só a mim, mas como muitas pessoas têm passado esse processo de não aceitação de como estão as coisas. E como eu contei minha história no esporte, no basquete, eu nunca achei que quanto pior, melhor. Então eu tenho... Por vocação de não deixar que as coisas ruins permaneçam. Então, não é uma decisão fácil, hoje é uma imagem muito manchada do político em função do que eles mesmos construíram. Então, para a gente que é empresário, para a gente que tem um trabalho todo pautado na seriedade, você se postular um cargo político é extremamente complicado, mas não cabe a omissão nesse momento. Eu creio que o país ele passa por um 2018 extremamente delicado. Uma análise muito fácil é se você imaginar que se a eleição fosse somente daqui 2 anos, como seria o país mais 2 anos do jeito que está? Do jeito que está. Você sabe que o ano passado, que já foi terrível pra gente, né? Já foi terrível. Quantas e quantas vezes nós falamos no ano passado, bom, mas o ano que vem vai ser melhor. E não está sendo. Não. Eu creio que 2018 é um momento, porque o Congresso está extremamente ligado com tudo que tem acontecido. Sim. Extremamente ligado com tudo que tem acontecido. E a mudança esperada no Congresso é muito grande. E hoje nós temos uma necessidade de representação que ela não está acontecendo mais. Quantos deputados nós temos na região que poderia entregar um pouco mais para a nossa região, entregar um pouco mais de condição para que a gente pudesse ter uma situação melhor. Então, eu creio que nós temos que entender que precisa ter oportunidades. E nós não estamos tendo oportunidade para que novas pessoas possam fazer algo. Eu não quero aqui crucificar nenhum tipo de trabalho realizado pelos deputados, que sim, eles tiveram a sua importância. Mas eu creio que existe necessidade de que tenha uma oportunidade a pessoas que estão com uma nova energia, estão querendo algo diferente, e isso significa que o novo não está preparado. Já que você falou em novo, hoje,
A política que se faz hoje é diferente da política que se fazia há 10, 15 anos, até porque hoje existe o maior comunicador das pessoas, que é o smartphone. Hoje, o que acontece é que, por exemplo, essa entrevista que nós estamos fazendo aqui já foi postada aqui nas nossas redes sociais, as pessoas já estão sabendo que você está aqui, daqui a pouquinho, daqui 2, 3 dias, ela sobe, vai para o YouTube e daí vai para o mundo, tá? Então, hoje, essa globalização é uma coisa assim muito grande. E a gente recebe invariavelmente nos grupos manifestação do povo em relação às eleições, e muitos dizendo que o melhor para o país seria que ninguém fosse reeleito. Claro, você talvez vá, né? Porque depende do partido também, depende da convenção, de você ter a legenda, essa coisa toda, não é simplesmente eu vou e ponto, né? Exatamente. E até você ir na condição de um pré-candidato, um eventual candidato. Como é que você vê não sei se é um desejo, mas pelo menos, não sei se é fake também, mas o fato é que a gente recebe muito dizendo que o povo quer mudar tudo. Como é que você vê isso? Olha, a partir do momento que eu sempre acompanhei pesquisa, sempre acompanhei como é que caminha a decisão das pessoas, e realmente essa é a sensação de todos, ou da grande maioria. Então, eu vejo isso como uma reação do que tudo que a gente tem visto até agora. Eu tenho muito claro na minha cabeça que a política velha, ela é muito baseada numa gestão de político para político. Sabe aquela história assim, olha, eu enquanto político vou oferecer a outro político um hospital, uma escola, um hospital. E eu entendo que a política nova, ela tem que ser muito mais baseada de pessoas para pessoas. Então não adianta a gente ter o hospital, a escola, se não tiver quem atenda, não tem um enfermeiro, não tem um médico. Então, eu creio que essa indignação das pessoas é principalmente que se mudou muito o foco da política. A política não está sendo mais feita para as pessoas. E, pelo contrário, o prejuízo tem sido gerado às pessoas. O exemplo da greve dos caminhoneiros é uma consequência de tudo que tem acontecido e alguém tem pagado essa conta. Quando você tem uma tributação elevada, quando você tem uma situação que você não consegue mais nem mexer nas condições que gera um custo e o governo não consegue assumir, é um inchaço, é uma situação que preocupa. Então, eu creio que é uma necessidade que as pessoas têm colocado, a gente tem andado muito nas ruas, é uma situação que foi gerada pela política brasileira. Eu acho que sempre teve um processo de corrupção, sempre teve um processo, mas o extremo que está hoje é uma situação muito preocupante. E você que... Eu vou te completar. A minha preocupação ainda maior é que se em 2022 nós vamos ter ainda a capacidade de decidir por um candidato, seja ele deputado, governador, porque me preocupa até a possibilidade de se mudar o sistema para que o povo não tenha mais a oportunidade de se eleger, por exemplo, um presidente. Olha aí, nós aí... parlamentarismo. Enfim, você tem uma situação dessa. Então, por isso que eu falo, 2018 passa por um momento extremamente delicado, do voto direto, de não ter um voto indireto, por exemplo. Então, eu creio que nós temos que ter muita serenidade, muita calma para esse momento. Ricardo, em relação às coisas que estão acontecendo no país, quando você tem filhos, né? Tenho um filho de 2 anos. 2 anos. Então, eu tenho neta de 3 anos. Então, você imagina quanto tempo já passei por isso que você está passando. E nós sempre devemos educar os nossos filhos, sobretudo com os exemplos. Exatamente. Que não existe. O maior tesouro que um pai pode deixar para o filho é o exemplo. E se nós transportarmos isso para a política, que exemplo que nós estamos tendo das nossas hostes superiores, né, das pessoas que nos comandam? Nós estamos sendo governados por um presidente que está cheio de processo e que, por ter um foro privilegiado, ele se mantém. E o interessante é o seguinte: cada vez que se procura abrir algo contra o presidente, a Câmara dos Deputados não deixa, mas a custo do quê? A custo do nosso dinheiro, porque aí o que se paga, o que se gasta, o que se dá de verba para determinadas emendas que são colocadas pelos deputados é uma coisa assim impressionante. Então nós ficamos órfãos, e quando nós não temos o exemplo, fica difícil quando todo mundo falar, mas o povo brasileiro por si só já é corrupto. Pera lá.
O exemplo tem que vir de cima. Essa é a grande realidade. Mas vamos ver, eu só espero que não se configure isso que você falou, porque eu quero continuar votando. Exatamente. O voto as pessoas falam, poxa, eu não quero me envolver. Mas se omitir no momento desse... É muito pior. É muito pior. Vai privilegiar quem não tem interesse que as coisas aconteçam. Exatamente. É a mesma coisa a discussão do foro privilegiado, né? Eu acho que não tem que ter o fim de privilegiado, tem que banir essa palavra foro privilegiado em todo o país. Nós não somos iguais? Sim. Nós temos que ter o mesmo tratamento. Então, assim, como seria o processo de eleição para políticos se não houvesse foro privilegiado? Será que haveria tanto interesse em ser um político? Porque muitos talvez estão para permanecer com o foro privilegiado. Então, são coisas que a gente passa a pensar em função de tudo que eles geraram. Então, a gente ouve aí, vez ou outra, palavra oficial do governo dizendo que o país está retomando o crescimento e aquela coisa toda. Às vezes são números, embora tímidos, mas que podem revelar aí um certo otimismo. Agora, eu pergunto ao empresário que está aqui comigo, Ricardo Molina, o Brasil voltou a crescer? Não, eu estranho quando eu vejo um crescimento do Brasil, sendo que, você lembra que algum tempo atrás a gente falava em 10 milhões de empregados e ficou nessa conversa? Hoje é 14. 14, E pulou de 10 para 14 em muito pouco tempo e sequer foi tão ventilado como foi nos 10. Então, assim, a minha preocupação com tudo isso é a gente não conseguir movimentar, fazer esse processo necessário para saber escolher o melhor representante, seja qual esfera for. E eu, enquanto empresário, posso dizer assim que tem coisas que eu acho, para mim é muito claro, enquanto empresário, que assim, cada 2 anos nós temos eleições. Tem 2, depois mais 2. Mais 2. Toda vez que tem uma eleição, nós sabemos que a economia, ela para 6 meses antes. Sim, e demora depois para retomar. E depois 6 meses. Claro, é a locomotiva que demora para parar e demora para acelerar, tá? Da inércia. Aí depois de 2 anos, de novo. Então, você tem 1 ano e meio de paralisação aí forte. Exatamente. Por que não se faz eleição de uma só vez? Exatamente. Isso aí isso é o ponto Então, pacífico. assim, por que não se faz? Eu acredito que a resposta que a gente não consegue... Porque isso, para mim, é claro em termos de economia, geração de emprego. Sem dúvida. Mas quando você coloca todos no mesmo ano, você tem uma necessidade de colocar mais gente. Porque, normalmente, quem disputa aqui, disputa aqui. Disputa aqui. Então, quando você coloca isso numa vertical, você necessariamente vai precisar de mais pessoas em função dos cargos que existem, da quantidade que existe. Então, quando isso acontece, você necessariamente vai ter uma inovação. Então, talvez o interesse de manter isso aberto ainda. Então, como empresário, o dinheiro sumiu. Não, o dinheiro está cada vez mais escasso. Cada vez mais difícil, com certeza. O dinheiro sumiu, existe claramente. E você mexe com um segmento que foi extremamente atingido, que é o plano de saúde. As pessoas, muitos deixaram de pagar plano de saúde, o que superlotou a saúde pública, que ficou realmente estrangulada. Não é o caso da gente conversar sobre isso. Não, mas eu acho que tem uma coisa muito legal, viu, Alberto? Eu falo muito tranquilamente da área de saúde. É uma área que eu adoro, aprendi muito com os médicos e principalmente gestão da saúde. Eu escuto muito dizer em alguns lugares no país inteiro que saúde ela não funciona porque não tem dinheiro. Não é bem assim. Não é bem assim. Existe um processo de gestão necessário da saúde que as operadoras privadas fazem, que o gasto é muito parecido com o valor orçado para um sistema público. Espera um pouquinho, você vai continuar já com esse assunto aqui, quer dizer, extremamente, vou dar uma manchete. Saúde não vai bem, não só por falta de dinheiro. De forma alguma. Agora eu fiquei curioso, então quer dizer, a todo momento a gente ouve falar que a saúde está no caos, está na UTI porque não tem dinheiro. Você falou que não é bem assim, então vamos começar do princípio aí. Primeiro que eu não acho incoerente dizer que é só problema de saúde, porque assim, eu tenho visto por muitas cidades por aí, outras verbas sendo cortadas, outras secretarias, outros assuntos,
outros temas, segurança, esporte. Esporte tem sido muito prejudicado. Esporte é tadinho, né? Se sobrar, dá para o esporte. Exatamente, e nós vamos pagar caro com as futuras gerações. Pois é, porque o esporte tem tudo a ver com a saúde, né? Absolutamente tudo. Eu comparo esporte com medicina preventiva. Você tem que fazer aos poucos e lá na frente você vai entender o quanto é importante. Mas, enfim, a gente não tem visto que essas receitas têm vindo para a saúde. Mas, mesmo assim, para a gente que trabalhou na área de gestão de saúde, é muito claro que o problema não é só a questão financeira, não. Existe uma questão muito séria com relação a foco. Qual é o foco da saúde pública? Atender as pessoas. Então, tem um foco muito equivocado quanto a isso. E uma questão de desperdício muito grande, de uma falta de informatização, de acompanhamento. E assim, o que se gasta por pessoa atendida no sistema público não é tão diferente quanto uma privada, não. Não é tão diferente como uma privada. Então, o sistema de gestão é muito diferente das duas. Vamos entender, o que se gasta, quer dizer, o que o governo gasta, não? O que um plano privado gasta para atender um cliente dele, não é tão diferente do que o governo gasta para atender um paciente dele. A questão chama-se eficiência. Não é a mesma eficiência, são eficiências diferentes. Então, isso eu posso dizer assim, tranquilamente, que um processo de gestão, porque você vê em alguns lugares, outras regiões, que funciona muito bem. Mas, e no mesmo país, e às vezes no mesmo estado. Então, eu não vou nem falar. Quer ver uma coisa? Palmas no Tocantins, é da educação. Há pouco aqui, acompanhando, me fale o nome do prefeito que fez o trabalho monstruoso na educação. Pra você ter uma ideia, as escolas em Palmas, no Tocantins, um estado novo. Tem a alimentação, as hortaliças saem da própria escola, todas elas têm as suas hortas. Uma coisa muito interessante sobre o ponto de vista da organização e tal. No Tocantins. Não estou falando de um estado forte, extremamente forte da nossa federação. Então eu concordo com você. Em determinadas cidades a coisa funciona, em outras cidades a coisa não funciona. Que é o mesmo sistema de Então é gestão. Gestão. Eu não tenho dúvida nenhuma que é gestão. Eu citar alguns exemplos bem pontuais com relação a essa questão da saúde. Você vê pouco esforço do sistema público, o incentivo da medicina preventiva. Você vê muito pouco. Tempos atrás, e eu creio que você recorda, do médico de família. Sim. O médico de família é aquele que atendia você, não sua doença. Perfeito. O sistema privado, ele está extremamente evoluindo, retornando o sistema de família, o médico de família. O sistema privado. Está fazendo, o sistema privado sabe que a alternativa para a área de saúde chama-se médico de família. E o médico, eu tenho entrevistado muito médico aqui, né? Graças a Deus esse programa ele fala de todos os segmentos e não só a gente fala no ar, como a gente fala depois aqui nos corredores, nos bastidores. Uma conversa de 20 minutos com um paciente, às vezes, vale muito mais do que você dar um remédio, porque o paciente conta um pouquinho da história para você e ele orienta de como fazer. Isso, no sistema privado, ainda pode existir, no sistema privado não existe mais. Talvez, no sistema público não existe mais. O médico, muitas vezes, está lá e fala assim, qual que é o seu nome? Ricardo Monena. O que você está assistindo? Um pouquinho de dor aqui, doutor, leva esse remédio aqui. Ele dá para você, ele não olha no seu cara. Olha, o maior parceiro do médico de família são os especialistas. Porque o médico de família, ele está tratando de você, não da sua doença. Então, ele consegue fazer um diagnóstico do que você precisa. E aí, ele faz um encaminhamento para o especialista. Entendi. Então, assim, o sistema privado tem caminhado muito a isso. O sistema público ainda, ele só corre atrás do problema. Deu problema aqui, vamos fazer. Então não existe um planejamento, não existe uma estrutura voltada a isso. Entendi. É só apagar incêndio. É como você pegar um cano que de repente furou aqui, um remendinho aqui, furou, ela vai remendando. Agora o sistema privado não, já interrompe, troca o cano e pronto, já resolveu o problema. É mais ou menos assim. Mas o sistema privado está o tempo todo se atualizando para se manter com o foco do seu objetivo, seja rentabilidade, seja o que for. E o sistema público, ele só se reinventa se tem mais ou menos dinheiro. Por exemplo, quando eu falo de adotar um médico de família num sistema público, eu não estou falando de investimento, eu estou falando de conceito. Então, isso que eu falo que está atrelado à gestão.
Então, esse trabalho, por exemplo, do médico família é um trabalho que pode ser feito, que vão trabalhar em parceria médico especialista, que só vai melhorar o atendimento à pessoa, à população. Muito bem. Olha, Ricardo, e vindo de você que está na área da saúde aí há tanto tempo, então a gente tem aqui que reverenciar e entender exatamente tudo isso aí que você está falando, e a gente tem passado, tem visto aí tanta coisa acontecendo nesse país. Bom, nosso tempo acabou, eu só quero desejar a você aí sorte, seja ela na empreitada política, empresarial, enfim, onde você estiver, que teu caminho seja iluminado, e muito obrigado pela tua presença aqui hoje. Obrigado, Alberto. Obrigado, Visão Geral, a Rede Família pelo carinho, e foi um prazer estar aqui, foi um bate-papo muito gostoso. Muito bem, meus amigos, eu falei aqui com o Ricardo Molina, presidente da Liga de Basquete Feminino. A gente falou também de basquete, mas falamos muita coisa dos nossos problemas aqui. O Ricardo, que é pré-candidato a deputado federal pelo PRB. Vamos ver depois da convenção, depois da legenda, aquela coisa toda, tá bom? Não se esqueçam que eu volto à noite, hoje, no nosso RF Esporte Clube, para falar de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras venceu o Grêmio lá no Sul, hein? Olha que beleza, valeu, Palmeiras. Tchau, pessoal, até mais, hein?